Que bom. Vamos lá, então. A unidade 4, né? Então, agora a gente vai para algumas classificações e nomenclaturas de custos. Tá, vamos chegar lá, Alisson. Vamos lá. Bom, aqui eu já estou começando por uma demonstração de resultado da indústria. Então, nós vimos como que é uma demonstração de resultado de serviços, como é uma demonstração de resultado do comércio, e agora nós estamos vendo como que é uma demonstração de resultado da indústria, né? Então, aqui já tem alguns exemplos, alguns dados. Então, os custos incorridos no mês, né? Eu tenho ali matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, 15 mil. Unidades produzidas no mês, 15. Unidades vendidas no mês, 12. Estoque final de unidades prontas para venda, não havia estoque iniciais, 3. Custo unitário de produção, né? Vai ser quanto? Então, olha lá. Meu custo total incorrido no mês foi 15 mil. Quantas unidades eu produzi nesse mês? 15. Então, 15 mil divididos por 15, eu tenho que cada custo unitário é de 1.000. É bem simples. Depois, unidades produzidas, 15, mais unidades vendidas, 12. Então, aqui vocês comecem a observar. 3 unidades vão ficar no meu estoque, eu não vendi todas. Então, uma coisa é um custo incorrido no mês. Meu custo de produção do mês foi 15 mil, mas o meu custo de produto vendido não foi 15, né? Porque eu só vendi 12, eu não vendi 15. Então, eu preciso pegar esses 12, multiplicar por 1.000 vai dar 12 mil. Então, custo das minhas unidades vendidas, 12 mil. Preço unitário de venda. Né? Foram vendidas 12 unidades a 1.200 cada uma. Vai dar quanto isso? Depois nós vamos ver. Estoque final de produtos acabados, né? Quanto que vai ficar em estoque? 3 mil. Então, como que seria uma demonstração simplificada, né? Então, preço de venda, 1.200 vezes 12, né? 1.200 vezes 12, que é o que eu tenho aqui. Ó, preço de venda, 1.200. Quantidades vendidas, 12. Então, meu preço de venda, total das minhas vendas, 14.400. Custo do produto vendido, 12 mil. 14.400 menos 12 vai dar um lucro bruto de 2.400. Isso assim, bem simplesinho. Agora, vamos detalhar esse custo. Esse custo do produto vendido, ele é formado por matéria-prima, mão de obra e energia elétrica, né? E agora eu tenho que descontar, só que aqui ele está se referindo a 15 mil. E aqui eu tenho que deixar ele no valor de 12, porque somente 12 foram vendidas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu custo total da produção, 15 mil, e vou descontar o que foi para estoque, 3 mil. Lembram daquela fórmula que a gente usava lá para calcular o CMV? O que era o CMV? Custo da mercadoria vendida. Quando eu falo em mercadoria, eu estou falando em comércio. Quando eu falo em produto, eu estou falando em indústria. Então, o custo da mercadoria vendida não era estoque inicial mais compras menos estoque final? Da mesma forma, eu vou ter aqui o custo do produto vendido. Só que eu vou ter o estoque inicial de produtos acabados, mais a produção, né, os produtos produzidos no período, menos estoque final de produtos acabados. Então, por isso que aqui eu diminuo o estoque. Vocês verifiquem que é uma adaptação da contabilidade comercial, certo? Daí, o que vocês acharam? Muito complicado? Então, vamos lá. Vamos de outra forma. Então, aqui,
preço unitário de venda foi dado. O preço de venda ele foi dado pelo comércio, né? É o preço praticado no comércio. Ou, por outro lado, eu sabia que o meu custo era 1.000 e quis colocar 200 a mais em cima. Tá? Depois nós vamos ter um capítulo só para tratar em como calcula um preço de venda. Mas nesse exercício aqui, ele simplesmente foi dado, tá pronto. Certo? Bom, algumas nomenclaturas que nós vamos ver. Custo de produção do período. É a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica, né? Ou seja, material direto, mão de obra direta, outros custos diretos e todos os custos indiretos. Mas um pouquinho mais adiante nós vamos ver o que são diretos e indiretos, tá? Não se preocupem com isso. Custo da produção acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada do período. E custo da produção vendida, que é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo vendidos. Tá? Vou explicar melhor. Aqui, imagine que eu tenho uma indústria que produz bolinhas. Tá? Cada uma dessas é uma bolinha produzida pela indústria, certo? O que acontece? Ela começou a sua produção aqui na primeira bolinha, foi para a segunda e fez a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, foi produzindo todas essas bolinhas aqui, certo? Porém, ela produziu aqui no primeiro mês, ela produziu a 1, a 2, a 3, a 4, começou a produzir a 5 e não terminou, tá? No primeiro mês. No segundo mês, ela terminou de produzir a 5, né? Aqui a 5 ela tinha produzido 1/4, daí ela produziu 3/4 das 5, aí produziu a 6, a 7, a 8, até a 21. Começou a produzir a 22, produziu só a metade e não terminou, tá? E ficou um outro pedaço. Então aqui a gente começa a ver quais são os conceitos. Bom, eu estou aqui no meu mês atual, certo? E no mês passado eu produzi 4 completamente. Então eu chamo que essas 4 é o meu estoque anterior de produtos acabados, tá? Porque foi as que estavam completas. Embora eu tenha começado a produzir a quinta, a quarta é que estava completa, acabada, totalmente acabada, pronta para o meu estoque, certo? Então essas 4 aqui, elas fazem parte do meu estoque inicial, meu estoque anterior, meu estoque inicial de produtos acabados, ok? Aí eu terminei a quinta, ela entra para ser as acabadas no mês, né? Quantas eu acabei no mês? Eu acabei a quinta, né? Comecei e acabei até a 21. A 22 eu não acabei dentro do mês. Essa vai ficar de fora, certo? Então, observe que quando eu vendi aquelas do meu estoque anterior e vendi até 18. E essas 3 aqui eu não vendi, elas ficaram como estoque final. Então, eu tenho que o custo da produção acabada no período, ela vai considerar o custo para produzir toda a quinta bolinha até a 21ª. Custo da produção acabada no período, que vai ser diferente do custo da produção no período, porque o custo da produção no período ela vai pegar exatamente 3/4 da quinta bolinha até metade da 22ª bolinha. Conseguiram perceber as diferenças? Observe que antes eu tenho o conceito, custo de produção do período. Depois eu tenho o conceito da custo de produção acabada e o custo da produção vendida. E aqui eu tenho, de uma forma visual, o custo de produção do período. É exatamente o que eu consumi para produzir dentro do período. Custo de produção acabada no período. Bom, aqui eu vou incluir aquelas mercadorias que tinham sido começadas, né? Observe que aqui eu tenho a setinha, ó.
Então, é tudo que foi acabado dentro do período. E até aqui, ó. Não vou considerar esse pedaço aqui. E o custo da produção vendida no mês, aí eu vou ter que considerar tudo que foi vendido, inclusive o do meu estoque anterior. Mas não considero que não foi vendido. Certo? E então, entendido? Tá, então vamos lá. Agora nós vamos para a parte mais tranquila, que é a classificação dos custos, tá? Bom, os custos, eles têm várias classificações. Nós vamos ver aqui duas classificações. A primeira é quanto à forma de alocação ou identificação com produto ou serviço, que eles podem ser custo direto ou indireto. A segunda é quanto ao comportamento em relação às variações dos volumes de produção, que pode ser um custo fixo ou um custo variável. Então, eu tenho duas classificações. A primeira classificação, eu vou dizer que um custo é direto ou indireto. A segunda classificação, eu vou dizer se o custo é fixo ou variável. Um custo direto pode ser fixo ou variável, um custo indireto pode ser fixo ou variável. Um custo fixo pode ser direto ou indireto, um custo variável pode ser direto ou indireto. Tá? Elas se sobrepõem, ok? Então, por isso que são duas classificações diferentes. Vamos lá, então. A primeira. Como que eu classifico os meus custos em custos diretos e indiretos? O que é um custo direto? São aqueles facilmente identificados e são apropriados diretamente aos produtos fabricados. Até agora, nós estávamos utilizando exemplos de produção de um produto, tá? Ou só bolinhas, ou só porcas, um produto só. Agora, quando uma indústria ela começa a ter mais de um produto, eu preciso saber qual é a matéria-prima daquele produto, do produto A, qual é a matéria-prima do produto B. Qual é a mão de obra direta do produto A, qual é a mão de obra direta do produto B. Qual a embalagem do produto A, qual a embalagem do produto B. A depreciação do equipamento que foi utilizado para produzir o produto A e a depreciação do equipamento utilizado para produzir o produto B. A energia elétrica da máquina que utilizou para produzir o produto A e a energia elétrica para produzir o produto B. Certo? Vocês perceberam que alguns exemplos são mais fáceis de identificar do que outros, se é produto A ou se é produto B, né? Vamos ser mais claros, então. Vamos ver aqui. Bom, eu vou falando e depois qualquer coisa vocês me perguntam. Vamos ser mais claros, então. Vamos deixar mais concreto esse exemplo. Né? Digamos que uma indústria de móveis, ela fabrica mesas e cadeiras. Tá? Produto A, mesas. Produto B, cadeiras. Como que eu identifico a matéria-prima que eu utilizo para fazer mesas e a matéria-prima que eu utilizo para fazer cadeiras? Como que vocês acham que eu identifico isso? Vamos supor que sejam da mesma cor, mesmo material. Como que eu diferencio o custo de matéria-prima do produto A e o custo da matéria-prima do produto B? Nenhuma ideia? Bom, quanto de madeira eu utilizo para fazer uma mesa? É a mesma quantidade que eu utilizo para fazer uma cadeira? Depende, né, da mesa e da cadeira, mas geralmente não é. Geralmente a mesa vai uma quantidade maior e a cadeira uma quantidade menor. Então é uma forma de diferenciar, certo? Provavelmente na cadeira vai ter um estofamento que não vai ter na mesa.
Então, na cadeira vai ter aquele estofamento, vai ter um custo diferente, né? Estou diferenciando, estou identificando, certo? É fácil de identificar ou é difícil? É relativamente fácil, né? Depois que tu tá trabalhando dentro que tu conhece o produto, é relativamente fácil. Agora, e a mão de obra? Depende da variedade de produção. Por enquanto eu estou apenas em 2 tipos. Digamos que eu só produzo uma cadeira e só produzo um tipo de mesa e um tipo de cadeira, né? Agora, e a mão de obra? Como é que eu faço para dividir a mão de obra utilizada na cadeira e a mão de obra utilizada na mesa? Bom, digamos que eu saiba quantas horas leva para fazer uma cadeira e quantas horas leva para fazer uma mesa. Bom, sabendo disso também é relativamente fácil. Embalagem. Por mais que a embalagem seja o mesmo material que eu vou embalar a mesa, é o mesmo material que eu vou embalar a cadeira, também eu posso distinguir pela quantidade que eu vou utilizar de caixas ou plásticos, né? Então, depende se a entrega é montada ou desmontada. Então, dependendo da quantidade, eu consigo estabelecer. Depreciação de equipamentos, quando este é utilizado apenas para produzir um tipo de produto, né? Então, é um tipo de mesa, um tipo de cadeira. Então, também, eu vou pegar, de repente, ali quantas horas levou para utilizar um produto e quantas horas levou para utilizar para produzir a mesa e quantas horas levou para produzir a cadeira, tá? Também eu tenho como atribuir, ou então se um equipamento para fazer a mesa eu uso um e o equipamento para fazer a cadeira é outro diferente. Aí é mais fácil ainda. Eu tenho uma produção só de cadeiras com aquele equipamento e uma produção só de mesas com outro equipamento. Energia elétrica das máquinas. Quando é possível saber quanto foi consumido para a fabricação, né? Quando eu tenho separado um registro da energia elétrica consumida para fabricar cadeiras e um registro separado para verificar a energia elétrica consumida para fabricar mesas, tá? Sim, daí começa a complicar, Alisson. Quando a mesma máquina é utilizada para vários produtos, né? Aí eu tenho assim, uma das formas é por quanto tempo ele fica sendo produzido naquela máquina. Claro que não é todo produto que eu consigo fazer o seu cálculo, o seu custo pelas horas de trabalho, tá? Mas aqui vamos supor que por enquanto é fácil, tá? Por quê? Porque aqueles custos onde começa a ficar difícil essa divisão, aí eu vou chamar de indireto, tá? Que é aqui que eu quero chegar. Os custos indiretos. Sim, pode ser em cima da quantidade de produção também. Tá? Então, os custos indiretos, eles não podem ser diretamente apropriados aos produtos. Então, a identificação com o produto, ela já não é tão fácil, tá? Eu vou precisar de utilizar alguns critérios para dividir esse custo do equipamento, né? Por exemplo, a depreciação do equipamento, entre os produtos produzidos. Um dos critérios pode ser a quantidade de produtos X, Y e Z. Entendeu? Mas aí eu já estou utilizando critérios para dividir o custo desse equipamento, dessa depreciação toda da máquina, pelos produtos. Então, por exemplo, esse critério de divisão nós chamamos de rateio, tá? Que pode ser uma base de rateio ou um critério de rateio. Então, o rateio, esse critério de rateio, ele nada mais é do que um critério utilizado para a divisão dos custos entre o produto A e o produto B, entre as mesas e as cadeiras.
Do custo que é fácil de dividir, não. Esse é o custo direto. Esse facilmente eu consigo identificar o que é de um e o que é de outro, tá? Eu utilizo critérios de rateio para os custos indiretos. Exemplos: a energia elétrica. Então, por exemplo, né, eu vou ter a energia elétrica das máquinas, então, com base na hora de utilização da máquina, eu vou atribuir. A máquina A consome mais energia que a máquina B, porque ela trabalha mais que a máquina B. O aluguel da fábrica, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho vários setores, né? O produto A, ele utiliza 10% da fábrica e o produto B utiliza 90% da fábrica, tá? Por área de utilização, certo? Então, eu vou botar que o aluguel da fábrica, 10% vai ser no produto A, 90% no produto B. Ou eu posso utilizar a quantidade de produção de X, Y e Z. O aluguel da fábrica vai ser dividido conforme a quantidade produzida de X, Y e Z. Tem o melhor critério? Até a gente pode ter vários estudos para tentar definir o melhor critério. Mas o melhor critério é aquele que a gente escolhe, né? Na verdade. Por quê? Porque o importante é ter um critério. O importante é seguir aquele critério de rateio, tá? Salários dos chefes da seção e dos supervisores da fábrica também é muito importante. Porque, assim, ó, quando eu tenho uma mão de obra que ela trabalha diretamente no produto, eu consigo, pela quantidade de horas trabalhadas em cada produto, eu consigo estabelecer o custo. Agora, se é um supervisor ou se é um chefe, eu já não consigo delimitar isso. Eu vou precisar de um critério para dividir o custo dos seus salários. A mesma coisa com gastos de material de limpeza para a fábrica. Também não consigo dividir para quanto cada produto gastou de material de limpeza. Né? É uma coisa complexa. Então, eu vou utilizar um critério de rateio. Vai ser exatamente aquilo ali? Não, vai ser aproximadamente. Né? Eu sempre vou chegar próximo. Nunca vai ser exato. Se a empresa produz apenas um produto, eu não tenho esse problema. Todos os seus custos vão ser diretos, porque eu não tenho que dividir, entendeu? Então, se a empresa produz apenas um tipo de mesa, não tem problema nenhum, todos os custos são daquele produto ali, é tranquilo. O problema ocorre quando eu tenho produtos diferentes ou vários tipos de mesa, né? Vários tamanhos de mesa. Aí já começa a complicar um pouquinho. Às vezes o custo é direto por natureza, mas é tão pequeno o valor que não compensa o trabalho de associá-lo a cada produto, sendo tratado como indireto. Um exemplo, né, a gente pode dizer que é um óleo ou um lustramóvel. Aqui eu tenho aqui o exemplo, né? Gastos com verniz e cola na fabricação de móveis. Eu até consigo medir quanto que gasta, né? Qual é o valor, qual é a quantidade que eu vou gastar com verniz para a mesa e qual é a quantidade de verniz que eu vou gastar para a cadeira. Mas o trabalho de fazer o cálculo é maior do que se eu simplesmente colocar isso em gastos acessórios e considerar como indireto, certo? Então, eu tenho sempre que cuidar para eu não me perder em cálculos, né? Então, não vale a pena eu ficar controlando o gasto com verniz em cada produto e cola, né? Então, considera como indireto. Outro exemplo é em relação a parafusos. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando compra algum móvel embalado, né, que vinha desmontado, às vezes eles colocam uma quantidade de parafuso ali que sobra. Por quê? Porque eles vão ter um custo maior de mão de obra contando o parafuso que vai para cada peça do que se eu simplesmente juntar um punhado e colocar ali naquela embalagem, certo? Então, é tudo isso que tem que ser considerado. Bom, se ficou claro,
Dos custos diretos e indiretos, nós vamos passar para os custos fixos e variáveis, que é uma outra classificação. Agora, antes nós classificamos de acordo com a identificação em relação ao produto, se eu consigo facilmente identificar ou não. Agora nós vamos classificar em relação ao volume de produção. E daí, nesse caso, nós vamos ter custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles que não sofrem variação em função da quantidade produzida. Por exemplo, o aluguel da fábrica, né? Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar nessa expressão custo fixo. Ah, isso aí é um custo fixo. O que quer dizer isso? Não interessa se eu estou produzindo, se eu não estou produzindo, aquele custo é morto. Eu vou ter aquele custo de qualquer jeito. E aqui o exemplo clássico é do aluguel. Tanto faz a empresa produzir 1 ou 10 unidades de um ou mais produtos em um mês, o custo do aluguel vai ser o mesmo, não vai mudar. Por isso que a gente chama de custo fixo. Agora, o custo variável, ele vai variar de acordo com o volume de produção. O exemplo clássico é a matéria-prima. Quanto mais eu produzir, mais matéria-prima eu vou consumir, certo? Se eu não produzir nada, eu não vou consumir nada de matéria-prima. Então, o custo de matéria-prima vai variar conforme a quantidade produzida. Fácil, né? Vamos agora, então, para uma representação gráfica. Como que se comporta esse custo fixo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui num gráfico, onde aqui eu vou marcar o meu custo do aluguel, tá? Que é um custo fixo. E aqui eu vou marcar a quantidade produzida. Se eu produzir 0, o meu aluguel é 1.000, por exemplo. Se eu produzir 10, o meu aluguel é 1.000. Se eu produzir 20, meu aluguel é 1.000. Se eu produzir 30, meu aluguel é 1.000. Os R$1.000 de aluguel, ele não modifica. Não interessa se eu produzir 0 ou se eu produzir 100. É o mesmo custo de aluguel, certo? O aluguel de uma máquina para a produção de um produto X é um custo fixo, mas a depreciação desta máquina é um custo variável? Bom, aí pode ser. Pode ser sim. Porque o aluguel da máquina, se eu não produzir nenhuma unidade, vai ser o mesmo custo fixo. Né? A depreciação pode ser um custo variável, sim. Porém, se eu estou alugando este equipamento, provavelmente essa depreciação já está inclusa no valor do aluguel. Né? Ele só não é meu, né? É que provavelmente no contrato do aluguel essa depreciação já está inclusa. Tá? Então ela vai se tornar fixa. Porque quem está te alugando o equipamento, a não ser que ele tenha um marcador, a não ser que esteja em contrato, né, essa parte, que será de acordo com o consumo. Então, é bem específico essa questão, certo? Bom, nos custos variáveis, então aqui o exemplo clássico dos materiais diretos, né, vou ter também aqui a quantidade produzida e aqui o valor do material. Bom, se eu não produzir nada, eu não gasto nada. Se eu produzir 10, eu vou consumir 10 de material, digamos, né, assim. Se eu produzir 20, eu vou consumir 20 de material. Se eu produzir 30, eu vou consumir 30 de material. Se eu produzir 40, eu vou consumir 40 de material. Então, quanto mais eu produzo, mais eu vou consumir. E isso aqui vai se encontrar neste ponto aqui, que vai dar representado por essa reta, certo? E aqui, como ele fica fixo, a reta fica bem na horizontal. Ok?
tranquilo, né? Bom, observe que os custos fixos são fixos em relação ao volume de produção, mas podem variar de valor no decorrer do tempo. Exemplo, o aluguel da fábrica, mesmo quando sofre reajuste em determinado mês, não deixa de ser considerado um custo fixo, uma vez que terá o mesmo valor qualquer que seja a produção do mês. Então, mesmo que varie, né, ele vai continuar sendo um custo fixo. Os salários de vigias e porteiros da fábrica, mesmo que tenham aumento, vão continuar sendo um custo fixo. Se não houver quantidade produzida, o custo variável será nulo. Então, aqui é bem interessante essa regra para vocês diferenciar. Por exemplo, o aluguel da fábrica subiu, então ele vai ser variável? Não, porque se eu não produzir nada, ele vai continuar existindo. Isso que caracteriza ele como fixo, tá? Os custos variáveis, eles aumentam à medida que aumenta a produção. Normalmente, os custos fixos estão relacionados com os custos indiretos de fabricação, por não guardar em proporção com as quantidades dos produtos, tá? Então, aqui a gente tem uma relação que não é 100%, né? Então, aqui diz assim, normalmente, geralmente, na maior parte das vezes, os custos fixos, eles estão relacionados com os custos indiretos. Tá? Exemplo, seguro da fábrica. Eu não tenho como identificar o seguro da fábrica, o custo com seguro, para cada um dos produtos, certo? E, da mesma forma, isso é um custo fixo. Então, ele é indireto porque eu não consigo identificar em cada um dos produtos, a não ser que eu tenha um galpão para fabricar A e um galpão para fabricar o produto B, né? Mas se eu produzo no mesmo prédio, eu não consigo identificar, então ele é indireto. E é fixo porque ele não varia de acordo com a quantidade produzida, tá? Então, na maior parte das vezes, os custos fixos estarão relacionados com os custos indiretos. E na maior parte das vezes, os custos variáveis estarão relacionados com os custos diretos. Por quê? Porque o que eu consigo identificar, geralmente é o quê? É matéria-prima e mão de obra. E isso é variável, tá? De acordo com a quantidade produzida. Matéria-prima varia, mão de obra varia. Ok? Vamos agora para a classificação das despesas. A classificação das despesas, ela vai seguir a mesma regra dos custos, né? Eu vou ter despesas diretas, despesas indiretas, despesas variáveis e despesas fixas. Porém, ela vai mudar aqui em relação às regras, tá? Porque a primeira classificação vai ser em relação à receita de venda da empresa, tá? Se a despesa ela tem relação direta com a receita de venda, ela é direta, né? Ou se ela não tem uma relação direta, lógico, é indireta, que ficou repetitivo. Quanto ao comportamento em relação às variações nos volumes de vendas, ela pode ser variável ou fixa. Vamos ver melhor aqui com exemplo. Despesas diretas são aquelas que podem ser quantificadas e apropriadas em relação às receitas de vendas e prestação de serviços. Exemplo, ICMS, PIS, COFINS, né, os impostos sobre as vendas. Por quê? Porque eu tenho um percentual. Né? A comissão sobre as vendas, porque é um percentual. Então, eu consigo quantificar e apropriar em relação a cada produto. Geralmente, cada produto tem o seu percentual de comissão. As indiretas, o salário dos vendedores. Então, observe que aqui é o salário fixo dos vendedores. E aqui a parte variável. Olha como tem a relação, né? A maior parte das vezes. E o aluguel do prédio utilizado para a área de vendas também é indireto. Agora, as fixas são aquelas que permanecem constantes em relação ao volume de vendas. Exemplo, os honorários do contador. Não importa a quantidade de venda,
Observe que agora eu não falo em quantidade produzida, eu falo em quantidade vendida. Não importa o volume de vendas, os honorários do contador será o mesmo, assim como os salários e encargos do pessoal administrativo. As despesas variáveis, olha aqui de novo, comissões sobre as vendas, são aquelas que oscilam de forma proporcional ao volume de vendas, tá? Então, fixas ou variáveis, elas vão variar ou deixar de variar em relação ao volume de vendas, tá? E aqui, indiretas e diretas, elas vão variar em relação às receitas de vendas, né? Quais os produtos, identificada, em relação à sua identificação com as receitas geradas, tá? Eu tenho que identificar qual é a receita que está gerando e qual é a despesa que é relativa àquela receita, ok? E daí eu trouxe aqui para nós fazermos junto um exercício, tá? Sobre aquela parte inicial lá de custo da produção, né? Que nós vamos calcular. Então, a empresa máxima atua no mercado de produção de móveis na região de Itatiba. Em determinado mês, incorreu nos seguintes gastos, né? Observe que eu utilizo a palavra gastos para abarcar todos os custos de despesas e outras informações, certo? Então, aqui eu tenho compra de matéria-prima. Compra de matéria-prima, o que é? Investimento. Devolução de 20% das compras acima, redutora do investimento. Mão de obra direta, custo direto. Ou custo, pode ser até variável, né? Mas aqui posso dizer que é custo direto. Custo indireto de produção, 400 mil. Outros dados, estoque inicial de matéria-prima, estoque inicial de produtos em elaboração, estoque inicial de produtos acabados e não havia outros estoques. Pede-se calcular o custo de produção do mês, o custo da produção acabada do mês e o custo da produção vendida no mês, tá? Aqui eu gosto de mostrar sempre esse macete lá com o CMV, porque o custo da mercadoria vendida nós já aprendemos no semestre passado. Então, o que é o custo da mercadoria vendida? Estoque inicial, mais compras, mais ou menos todas aquelas coisas que interferem no valor das compras, né? Aqui eu coloquei o exemplo, menos as devoluções de compras, mais fretes sobre compras, e menos estoque final. Lembram? A fórmula principal, né, para a gente gravar, estoque inicial mais compras menos estoque final. Mas nós devemos saber que dentro dessas compras, eu devo adicionar ou excluir tudo que interfere no valor das compras, tá? Para calcular o custo da produção do período, que é a primeira coisa que está pedindo, comece pelo estoque de matéria-prima, né? Por quê? Quais são os custos que eu tenho aqui do período? Matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos de produção, tá? Esses são os meus custos. Mas a matéria-prima, eu não tenho matéria-prima consumida, eu tenho a compra de matéria-prima. Eu tenho estoque inicial de matéria-prima. Bom, eu preciso calcular quanto que foi consumida de matéria-prima. E daí eu vou adaptar a mesma fórmula do CMV agora para a matéria-prima. Então, vou pegar estoque inicial de matéria-prima, mais compras de matéria-prima, menos devoluções de compra de matéria-prima, que é 20% de 500 mil, né? Ficou 100 mil, menos o estoque final de matéria-prima, que não foi informado, portanto, é zero. Eu vou ter o custo de matéria-prima de 520 mil. Bom, agora sim. Agora eu posso calcular, então, o custo de produção do mês, né? O custo de produção do mês vai ser igual matéria-prima mais mão de obra direta mais custo indireto de produção. Então, eu tenho o custo da matéria-prima, 520, o custo da mão de obra direta foi dado, né? Mão de obra direta, e o custo indireto de produção foi dado.
Então, aqui eu chego à resposta de 1.520.000, ok? Custo de produção acabada no mês. Também vou utilizar a mesma fórmula adaptada lá do CMV. Custo de produção acabada vai ser igual estoque de produtos em elaboração, mais, por quê? Lembra lá das bolinhas, né? Eu tenho que considerar aquele meu estoque inicial daquela bolinha que eu comecei a fazer antes e terminei e acabei dentro do mês. Então, por isso que estoque inicial de produtos em elaboração. Mais o custo de produção do período, foi calculado aqui anteriormente, menos o estoque final de produtos em elaboração. Qual é o meu estoque inicial de produtos em elaboração? 180.000. Qual é o meu estoque final? Não tem a informação, não havia outros estoques, então é zero. 180.000 mais o custo de produção do período, que eu calculei aqui, 1.520.000, menos zero, igual a 1.700.000. Depois, então, por fim, o custo da produção vendida. O que é o custo da produção vendida? Bom, é o custo do produto vendido. Eu vou utilizar também a mesma fórmula adaptada. Estoque inicial agora de produtos acabados, porque eu só posso vender o produto acabado, né? Estoque inicial de produtos acabados, mais o custo da produção acabada, que foi calculado no item anterior, menos o estoque final de produtos acabados. Então, eu tenho, aí aqui ocorre o contrário, que eu não tenho o quê? Eu não tenho estoque inicial de produtos acabados. Ó, eu só tenho estoque final. Então, é zero mais 1.700.000, que eu calculei o custo da produção acabada no item anterior, menos o estoque final de produto acabado que foi dado no exercício, 1.500.000.